Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Giovana e hoje a gente está aqui para a nossa última aula dessas 3 aulas de redação. Hoje a gente vai ver a conclusão da redação do Enem e também uma conclusão para a redação dos concursos públicos. Bom pessoal, eu estou aqui de novo mais para o lado para vocês poderem acompanhar os slides que eu vou colocar aqui. Copiem os slides, pausem o vídeo, anotem as informações. Eu acho bem importante anotar tudo para ficar bem claro a estrutura. Montem assim as linhas da estrutura para ficar bem fácil e todo mundo conseguir entender muito bem. Bom, eu vou passar aqui hoje 2 tipos de conclusão. Por quê? Porque uma é pro Enem e a outra para os concursos. Porque a do Enem, ela é um pouco elaborada, porque o Enem pede esse tipo de conclusão. É uma competência do Enem, é a conclusão dessa forma. A dos concursos, você não precisa fazer uma conclusão tão elaborada quanto a do Enem. Você pode fazer o modelo que eu vou passar aqui, que é um pouco mais simples. Eu acho melhor fazer isso, então. Concurso, um tipo de conclusão. O Enem, a conclusão do Enem. Lembrando que a conclusão do Enem, ela tem que ser assim, isso não é só um modelo que você pode escolher fazer ou não, ela é assim. Todo mundo, todas as aulas que você for assistir de conclusão do Enem, ela sempre vai ser assim, porque é o Enem que pede essa maneira, não são os professores que elaboram dessa forma. Bom, então eu vou passar aqui uma conclusão infalível, uma estrutura infalível para a redação do Enem. Então a gente vai começar com o Enem. Bom, como você vai fazer a sua conclusão? Primeiro passo, primeira linha, né, 1 ou 2 linhas da sua conclusão do Enem, você vai retomar a tese. Ou seja, a tese é o quê? A principal ideia. Podem ser aqueles 2 problemas que você colocou na introdução, pode ser os 2 problemas em uma frase só, de uma forma mais resumida. Então, por exemplo, dessa forma, vírgula, para resolver esses impasses, etc, etc, ok? Então você tem que colocar uma linha ou 2 só retomando o que você já tinha falado, retomando o principal argumento. Não se esqueça do conectivo. A primeira palavra da sua conclusão vai ser um conectivo. Isso tanto no Enem como na redação de concursos. É um conectivo de conclusão que a gente vai ver ainda. Então você vai retomar a tese. O que você vai fazer? Você tem que resolver os problemas. Como se você colocou 2 problemas, agora é a hora de resolver. Você colocou os 2 problemas na introdução, você argumentou sobre eles no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, e agora você tem que resolver esses problemas na conclusão. E como é que eu vou resolver? Com 2 agentes. Quem são os agentes? São 2 órgãos, instituições ou mesmo pessoas que conseguem resolver o problema que você criou. Então, por exemplo, você pode colocar o Estado, você pode colocar um ministério, mas lembrando que eles não podem ser o mesmo agente. Você vai colocar um agente e depois o outro agente, tá? Esses 2 agentes, eles podem resolver tanto o primeiro problema e o segundo ao mesmo tempo, como um problema e depois outro, mas sempre são 2 agentes. Tá? Não importa qual problema ele resolve, importa que tem que ser 2 agentes. E esses agentes têm que responder algumas perguntas. Isso também é obrigatório, você não pode escolher, porque se você não responder uma dessas perguntas, eles vão considerar como incompleto, você vai perder pontos. Então isso não é opcional, você tem que responder essas perguntas. Os 2 agentes respondem. Primeiro um agente responde, aí você coloca ponto, depois o outro agente e ele vai responder as mesmas perguntas. Lembrando que eles não podem responder as mesmas perguntas da mesma forma. Você tem que inovar, você tem que colocar um agente vai fazer X e o outro agente vai fazer Y. Tem que ser diferente. Quais são as perguntas? Quem, o que, como e para quê? Eu já vou explicar como responde cada uma dessas, mas o quem é o próprio agente. Então, uma você já responde automaticamente, só colocando o agente. Eu vou explicar as outras já já. Bom, lembrando que tem que ter um conectivo, como eu já disse, um conectivo de conclusão, é obrigatório você colocar um conectivo antes de começar o seu parágrafo. Quais são os conectivos? Tem um monte de conectivo de conclusão, você pode colocar em suma, assim sendo, dessa forma, dessa maneira, destarte, portanto, anotem aí, pausem o vídeo, anotem esses conectivos que você vai usar. Lembrando que eles não podem ser o mesmo conectivo que você já usou na mini conclusão do desenvolvimento, tem que ser um outro conectivo. Dessa lista aí você separa 3 e você vai usar 2 no desenvolvimento, certo? 1 e 2, e depois 1 na conclusão. Bom, quais são os agentes mais comuns?
Estado, ministério, escola, família, também pausem o vídeo e anotem os agentes, eles costumam se repetir. Eu sempre colocava Estado, escola ou família, eu sempre colocava um desses. O Estado é o mais fácil porque é o mais geral. Ministério, você pode colocar, por exemplo, Ministério do Trabalho, Ministério da Educação, Ministério da Economia. Você escolhe um ministério que seria capaz de resolver o problema e você coloca ele na sua redação. Lembrando que esse agente tem que ter uma ligação com o problema. Você não pode colocar, vamos supor, um problema ambiental, você vai colocar uma coisa nada a ver para responder. Tem que ter alguma coisa a ver. Então, vamos supor, tô falando de saúde, eu posso colocar Estado e Ministério da Saúde. Tô falando de educação, posso colocar família e escolas. Você tem que ligar o agente com o seu problema. Não pode ser um agente nada a ver para responder um outro problema. Tem que ser um agente que de fato poderia resolver esse problema na vida real. Bom, aqui já tenho, eu vou colocar um exemplo de conclusão, mas antes disso vou comentar sobre as 4 perguntas. Então, como eu já disse, o quem é a instituição, é o agente que você vai colocar. Então, quem é a primeira pergunta? Você já responde ela colocando o agente. O que? O que esse agente vai fazer? O que ele pode fazer para resolver o problema que você colocou? Como? Como ele vai resolver? Então você vai colocar, por exemplo, através de palestras, por meio de tal coisa. Esse através de e por meio de, eu sempre usava nas minhas redações. É bom você colocar primeiro através de, depois o por meio de. Não repita, não coloque por meio de, depois por meio de novo no segundo agente. É bom você colocar um e depois o outro. Então, quem, o que, como e para quê? Para que a finalidade? Então, para resolver os problemas do coronavírus, para tal, a fim de que, tanana, entendeu? Você tem que colocar qual a finalidade desse agente fazer essa coisa. Então, repetindo, quem, o que, como e para quê? Essas são as 4 perguntas, os 2 agentes têm que responder, eles não podem responder da mesma forma, eles têm que responder de formas diferentes. Bom, aqui temos um exemplo de conclusão da redação nota 1000 do ano passado, de 2019. Bom, a gente pode ver que ela começa já com portanto. O que é o portanto? É o conectivo de conclusão. Ela escolheu o portanto. Poderia ser outro? Poderia ser outro. Eles têm todos o mesmo tempo, o mesmo peso, desculpa. Então, portanto, ok. O problema da desigualdade no acesso ao cinema é notório e deve ser resolvido. O que ela fez? Era aquela redação de cinema, de desigualdade de acesso ao cinema. Democratização, né? Alguma coisa assim. Enfim, ela só retomou a tese, ela só retomou o principal argumento do texto inteiro. É uma coisa bem simples, não tem que ser nada elaborado aqui. Então é isso. Portanto, vírgula, retomada da tese. Ela fez em 2 linhas, você pode fazer em uma, pode fazer em 2, tanto faz, só não passa de 2. Então, portanto, retomada da tese. Ponto. Para que isso ocorra, é necessário que Estado é o primeiro agente. Estado é o primeiro agente. Então, a gente tem, é necessário que o Estado, o primeiro agente, o quê? Proporcione a redução coerente do custo de ingressos por região, junto não sei o que, não sei o que. Ou seja, esse junto à difusão da importância, não sei o que, por meio de anúncios, como e para quê? A fim de colaborar com o acesso igualitário. Você não precisava escrever tanto, aqui ela escreveu bastante, ela realmente se aprofundou. Não precisa fazer isso, essa é uma redação nota 1000. Se você não precisa de 1000, você precisa de 800, 900 na redação, não precisa escrever um negócio enorme desses. Você coloca quem, o que, como, para quê. Respondendo assim, tranquilo. Depois a gente tem outro agente, ademais, vírgula. Eu colocava já a segunda instituição, vírgula. As escolas devem proporcionar aos indivíduos, proporcionar aos indivíduos uma educação voltada à democratização coletiva do cinema, por intermédio de debates e palestras, ou seja, como na área das ciências humanas, como forma de esclarecimento populacional. Aqui ela não colocou o para quê, era bom colocar, mas é bom colocar porque você explica por que você escolheu esse agente. Mas enfim, essa é uma redação nota 1000 do Enem. Então a gente viu, se você decorar as perguntinhas, se você decorar a estrutura certinho, você consegue sim fazer uma conclusão digna de uma nota 1000, uma nota 900, uma nota 800. Lembrando que só usando essa estrutura você já vai conseguir uma nota boa. Não tem como você usar a estrutura que eu passei nessa aula, na aula anterior e na aula de introdução e tirar, por exemplo, 200 na redação. Não tem como. No mínimo 600 você tira, no mínimo, só usando a estrutura. Até mais, porque a estrutura é essa, não tem outra estrutura possível. Quer dizer, tem, mas enfim, essa é uma estrutura que com certeza você vai tirar uma boa nota usando. Bom,
Agora a gente vai ver a conclusão para concursos. Lembrando que tem alguns concursos que pedem um tipo de texto específico. Aqui eu estou usando uma conclusão básica para a maioria dos textos. Agora, se o seu concurso pede um texto específico, então possivelmente essa conclusão não vai funcionar. Essa aqui é para quem pede uma dissertação, uma argumentação. Aí funciona essa conclusão. Então, bom, como você vai fazer essa conclusão? Primeiro passo, você vai retomar o conteúdo discutido nos 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, você vai começar a sua conclusão retomando o que você já disse. Você vai fazer um resuminho, essa conclusão, você vai concluir. Você retoma o que você já disse. Não insira nada novo, não é a hora de você inserir uma informação nova. Não é a redação do Enem. Você não precisa inserir nada novo. Isso vale também para a FUVEST e para a VUNESP. Não insira nada novo, não precisa, não é necessário. Você vai retomar o que você já disse. Bom, e além disso, é bom que você reafirme a sua tese propondo uma reflexão. Se você tiver, por exemplo, na VUNESP, na FUVEST, você pode colocar um encaminhamento para o futuro. Por exemplo, é necessário que tal coisa ocorra para que o futuro seja, sei lá, mais igualitário. Você pode colocar um encaminhamento para o futuro, nos concursos também. Não é necessário, não é obrigatório. Você pode só propor uma reflexão acerca do que você já disse. Mas lembrando, não é uma informação nova, é só uma reflexão. Você vai praticamente falar a mesma coisa com outras palavras, concluindo. Lembrando que também é necessário que você coloque um conectivo antes de começar a conclusão. A primeira palavra dos parágrafos é sempre um conectivo, exceto na introdução, no desenvolvimento e na conclusão, você precisa começar com um conectivo. O conectivo pode ser o mesmo da redação, da conclusão do Enem. É só você voltar no vídeo e usar os mesmos conectivos, não tem nenhum problema. Bom, você pode gastar, tem gente que gasta 3 linhas na conclusão, tem gente que gasta mais. Eu recomendo que você gaste de 5 a no máximo 7, porque senão você vai perder os pontos da sua argumentação lá em cima, na sua conclusão. Não tem por que fazer uma conclusão muito extensa. É melhor que ela seja um resuminho mesmo do que você já disse. Então, de 3 a 5 linhas, no máximo 7, tá ótimo. Não precisa de nada além disso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha ficado bem claro. Então, usando essa estrutura, não tem como você ir mal na redação do Enem, nem na redação dos concursos. Assistam os outros vídeos de introdução e de desenvolvimento, tenho certeza que vocês vão conseguir. Anotem a estrutura, tentem encaixar os temas nessa estrutura, peguem temas da internet, dos Enems passados, os concursos passados, e encaixe na estrutura. Essa estrutura dá certo, eu sempre usava nas minhas redações e eu sempre ia muito bem. Então, podem usar, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, pessoal. Muito obrigada!